E aí, turma, sejam bem-vindos a Animaga House, eu sou o Juan, seu apresentador. E como é de praxe aqui no canal, alguns vídeos são narrados, né? Não tem eu, não tem minha beleza para aparecer na tela de vocês. Mas bem, como vocês viram aí no título do vídeo, neste pequeno grande vídeo aqui eu vou estar falando as 10 mortes mais tristes ou mais impactantes da história dos mangás e animes. Mas não é de acordo comigo. Isso é uma pesquisa lançada e publicada pelo Go Ranking, que é um site japonês lá que fez uma pesquisa nas ruas ou pesquisa online, não sei dizer exatamente, que foi contabilizado aí 2.072 votos. E basicamente nós temos aí uma série de personagens e alguns deles fazem bastante sentido estarem no ranking, mas o que mais fica evidente é o top 10. E no top 10 nós temos o primeiro personagem que ficou isolado com muitos votos mesmo, e abaixo dele outro personagem que também teve bastante votos, mas quase que a metade do primeiro. Mas vamos lá, né? Na 10ª posição, vou começar de baixo para cima, com 47 votos, ficou o Rikishi Toro de Ashita no Joy. Muita gente não acha tão impactante assim, mas realmente a morte do Toro, ela deixa algumas emoções, alguns sentimentos dentro de você, se você acompanha o Ashita no Joy com aquele afinco, né? Aqui da série de Gundam, aliás, neste ranking o que mais tem é personagem de Gundam, até porque Gundam é super, mega, ultra popular no Japão, é mais popular e é mais conhecido que Dragon Ball, quase que, né? E basicamente o único personagem da série a entrar no top 10 é o Locom Stratos, ou Neil Dylan, né? Que era o nome original, o real nome dele, personagem de Gundam 00 ou Double Zero. Basicamente, o Locom, ele era um personagem carismático e ninguém esperava a morte dele. Tanto que depois eles tiveram que colocar a porcaria de um irmão gêmeo dele lá, que não tinha muita coisa a ver. A morte do Locom foi uma morte sim impactante para a série e para quem via aquele anime, porque ele era o personagem mais carismático de toda a série. Na 8ª posição nós temos Jiraiya de Naruto, com 67 votos, um a mais que o Locom. E acreditem ou não, ele não é o personagem de Naruto mais alto nesse ranking. E alguns de vocês podem estar se perguntando, né? Talvez, né? É o Azuma. Não é o Azuma. Vocês vão ver e eu achei muito nada a ver. Jiraiya na 8ª posição, 67 votos. Faz jus sim ao personagem que ele foi na série Naruto. Na 7ª posição, aqui, gente, é um spoiler, tá? Então, se você quer pular aí o spoiler, vou deixar aí na tela o tempo, tá? Eu só vou falar que é um personagem de Legend of the Galactic Heroes. O nome do personagem aí, a partir de agora, pula pro tempo lá. Bem, o personagem na 7ª posição com 96 votos é o Yang Wenli. Sim, o Yang. A morte dele é obviamente aquele assassinato que você fica, caraca, eu não acredito que isso aconteceu. Porque ele era um dos protagonistas ao lado do Reinhardt. Mas ninguém esperava a morte dele. Tipo, o Reinhardt também morre. Mas o Reinhardt ele morre de doença mesmo. O Yang ele foi assassinado. E isso não é uma coisa difícil de se aceitar. Não, é fácil até, porque o contexto naquele momento abria margem para um assassinato do Yang Wenli. E é uma morte que impacta, porque ele é um bom personagem. Ele carregava aquele ar mais, como que eu vou dizer assim, mais certinho, né, purinho da série, enquanto o Reinhardt é aquele cara, mas sai da minha frente, eu não piso em cima de ti. Mas
e Yang Wenli na 7ª posição. Na 6ª posição nós tivemos o outro personagem de Naruto que está mais alto aqui, com 127 votos. Ele mesmo, Neji Hyuga. Cara, é assim, eu não sei se é por conta do Japão, se é só os japoneses que pensam isso, mas o Neji, quando morreu, o Neji ele teve toda uma história muito bem feita, um background muito bem feito lá no início, antes do time skip, lá no anime, na parte do clássico. Depois ele foi esquecido, ele foi jogado às traças, assim, como qualquer outro personagem da idade do Naruto, sem ser Sakura, Hinata e Sasuke. E ele morre, é aquela morte, né? Tanto faz como tanto fez. Então ele na 6ª posição é muito alto, talvez até pro top 20 é muito alto. É impactante porque... Uma coisa que eu tenho que concordar é porque foi uma morte impactante. Mas por que foi impactante? Porque ninguém esperava que ele morresse. Porque ninguém mais ligava pra ele naquela história. Simples assim. Na 5ª posição, com 134 votos, um personagem de Fullmetal Alchemist. E aí você tem duas opções para escolher: a Nina e o Mace Hughes, sei lá. E assim o nosso querido Mace Hughes, com 134 votos. Cara, não tem como não achar super emocional, super sentimental a morte dele. Tava na cara que ele ia morrer, mas mesmo a gente sabendo que ele ia morrer, foi triste de ver. Foi triste porque explicou completamente e nos mostrou quem era ele realmente. Um pai, um cara que se importava muito com a família, que se importava muito com o seu trabalho, que era um cara que mimava demais a menina. E aquela cena do enterro dele, da menininha chorando, falando que ele tinha que não podia enterrar o pai dela porque ele não podia atrasar no trabalho, aquilo toca de uma forma que é muito triste. E aqui na posição está muito bem colocado pro Hughes. Na 4ª posição nós temos Puella Magi Madoka Mágica. Aí tem vários personagens ali para te colocar, mas com 149 votos nós temos Mami Tomoe. Bem, né? É a Mami. O que eu posso falar mais sobre isso? É impactante, assim como toda a série de Madoka Mágica é. Assim como a partir do episódio 2 vira a mesa de um jeito completamente maluco a série. E a morte dela não fica por baixo disso. Talvez 4ª posição muito alto, mas é porque a Madoka Mágica foi um boom muito grande no Japão, fez muito sucesso por lá, assim como fez sucesso por todos os cantos. Na 3ª posição, L de Death Note com 187 votos. E sim, cara, é triste essa morte do L, porque primeiro que o episódio todo é um episódio tenso, tu sabe que vai acontecer alguma coisa, mas tu não sabe quando. E quando acontece, tu fica, meu Deus, aconteceu mesmo isso. O L morreu. E morreu de um jeito triste, porque ele já estava considerando que era um amigo. E o cara vai lá e mata ele com aquele sorriso satânico do Kira, né? E ainda tem gente que acha que a morte do Light foi mais impactante que a do L. Não, cara. A do Light foi justiça sendo feita. Não era isso que ele queria fazer? Justiça com as próprias mãos, matando os bandidos morrendo e ele matando os caras? Então, ele morreu, ele era bandido. Nada mais que a natureza do universo, do mundo que ele queria para o próprio mundo dele, que ele queria ser Deus, né? Então, triste é a morte do L, não a do Light. Na 2ª posição, nós temos o Kazuya Uesugi, ou Uesugi Kazuya, com 250 votos. Mas quem é o Uesugi Kazuya, cara? Ele é um dos protagonistas, assim, de início da série do anime e mangá Touch, ou Touch, do mangaka Mitsuru Adachi. Basicamente, Touch é aquele mangá famosão, anime famosão de beisebol e romance lá. E ele, cara, ele era, vamos dizer assim, são dois gêmeos no início da série, ele, que é o Kazuya e o Tatsuya,
E o Kazuya, ele basicamente era o gênio dentre os irmãos. Ele jogava beisebol, ele era o ace do time, ele fazia tudo. E bem, do nada, ele morre, se eu não me engano é atropelado e morre. Tipo, do nada assim. Você vê que vai acontecer alguma coisa. A história te entrega que vai acontecer alguma coisa, mas tu nunca vai imaginar que vai acontecer isso, que vai acontecer a morte do Kazuya. E é a morte dele que faz com que o Tatsuya, o irmão dele gêmeo, cresça na história, vire o protagonista de vez, que já era na realidade, e acabe se tornando ace e acabe tendo todo aquele romance, né, na história. Mas sim, é uma morte impactante e demais. E Touch é famoso demais no Japão. O mangá vendeu mais de 100 milhões de cópias, então é um dos maiores best-sellers de mangás no Japão. E no primeiro lugar, com 455 votos, quase o dobro do segundo colocado, nós temos Portgast Ace de One Piece. Sim, a morte do Ace é impactante. Ele não é um personagem que aparecia muito e que apareceu muito, mas que foi dado muito foco antes da morte dele, e depois, principalmente com o flashback. E você sente muito a morte dele, principalmente depois do flashback, mas naquela hora você sabia que ele era um personagem muito importante, principalmente pro Luffy. O Luffy usava o Ace basicamente como uma parede para ele se encostar, um lugar para ele alcançar, alguma coisa do tipo, para fazer com que ele continuasse navegando. E acontece aquilo que aconteceu. Ele participou de tudo aquilo para tentar salvar o Ace. No fim, o Ace morre tentando salvar o Luffy. Inverte todo o negócio. Ele vai para salvar o irmão de ser morto, e o irmão acaba sendo morto porque tentou salvar ele. Isso é impactante demais. E o One Piece é o maior best-seller em formato de mangá, então obviamente tem mais leitores, mais adeptos, e é quase que natural a morte do Ace ficar em primeiro lugar. Esse é o top 10, tirando que nós temos... Não seria o meu top 10, obviamente. Eu colocaria a morte desse cara aqui, que está na 11ª posição, no top 10. O Kamina, de Tengen Toppa Gurren Lagann. Kamina com 45 votos, ficou no 11º, mas ele fica no meu top 10 tranquilo, porque, cara, o Kamina era... o carisma em formato de personagem chega a ser ridículo. E o Siegfried, o Kirreis de Legend of the Galactic Heroes, também é uma coisa que sabia que aquilo ali podia acontecer, mas como acontece é uma coisa bem impactante realmente. O Asuma, que eu falei lá em cima que poderia estar na frente do Jiraiya, ele só está na 22ª posição com 14 votos. Ou seja, ele não foi aquele personagem que todo mundo pegou e olhou, não, Azuma, senti, mas nem foi tanto assim. Basicamente essa é a lista, tá, né? Tem 29 nomes, ou um pouco mais aqui, de personagens com mortes impactantes, tá? Teve a Sachi de Sword Art Online com 6 votos, a Fumitan de Gundam IBO, então, e muitos outros personagens de Gundam. Então, assim, são mortes realmente impactantes. Eu concordaria com esse top 10? Não concordaria com todo o top 10. Muitos ali sim, eu colocaria no meu, mas não concordaria com todos. Basicamente, o vídeo de hoje é isso, é para falar esse top, de acordo com uma pesquisa feita no Japão. Se você concorda com esse top, comenta aí embaixo. Se não concorda também, faz o seu top. E já não deixe de dar o like aí no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, e claramente assinar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos lançamentos. Compartilhe o vídeo e valeu, até a próxima.